mostrar que o poder da comunidade, ele vai muito além de você reforçar o seu brand ou você fazer algum buzz marketing, mas também é possível você olhar para a comunidade como um canal de aquisição. Fazendo o básico, que é, qual que é o princípio disso tudo? Colocar o seu cliente no centro, mas não só no centro da boca para fora, mas é fazendo com que ele seja ali, naquele processo, um elemento que impulsiona o seu negócio, em que exista um ganha-ganha. E aí, o princípio é esse, tá? Existe um ganha-ganha. Você tem que oferecer para você receber. E aí, esse oferecer, às vezes a sua moeda de troca vai ser uma porrada de coisa. Às vezes vai ser acesso a você, se a gente estiver falando de um founder, de um criador que tem alguma coisa a oferecer, ou tem alguma credibilidade, ou, enfim, que as pessoas queiram estar próximo do criador daquela loja, se essa for uma boa moeda de troca, ou às vezes a gente está falando de um processo de simples troca comercial de fato. Eu te indico, você me dá uma comissão ou algo nesse sentido, um gift back. E aí eu fui, à medida que no ano passado eu fui entendendo e vendo os resultados, eu fui vendo assim, cara, existe um universo de possibilidades. E, pô, isso não é algo inovador. Tem gente grande fazendo isso desde o começo. Quando a gente fala do próprio iFood, com aquele clube de benefícios, que você paga dinheiro de pinga, R$4,99, você ter acesso a uma porção de cupons ali. Verba essa que já estava destinada para estar ali, para ter cupom, é verba de marketing deles, mas eles fazem ter um valor em cima daquilo dali. Eles geram caixa com aquilo dali. Quando a gente fala da própria Uber, fazendo a mesma coisa que hoje em dia é o Uber One. Quando a gente fala, tipo, aí já é um outro lado, né? De um Mastercard da vida com Surpreenda. Não, a maioria trazendo pra realidade das pessoas que estão começando no e-commerce. Todo mundo cria o Instagram, coloca lá cupom de primeira compra 10%. Exatamente. Você já tá fazendo esse cupom. Aí você troca, leva pra uma comunidade e coloca VIP 10. É o mesmo cupom, é o mesmo desconto, num cenário de conexão diferente. Só que você agrega valor para aquilo dali. Uma coisa é dada, outra coisa é conquistada. Isso a gente vai levar pra nossa vida. Tudo aquilo que a gente precisa conquistar tem um sabor diferente, tem uma percepção diferente. E às vezes esse processo de conquistar e esse processo de oferecer algo pra pessoa, a gente subestima muito, no sentido de que a gente acha que a gente precisa dar o mundo pro nosso cliente. E às vezes o que a gente precisa dar pro nosso cliente é atenção. É cuidado. São coisas um pouco mais intangíveis. Principalmente se a gente está falando de uma construção de uma comunidade que você conseguiu desde o primeiro momento ali ou ter uma relação muito forte com a pessoalidade, com esse processo do criador, ou enfim, do time que tá ali ao redor, ou se a gente tá falando de uma marca que conseguiu fincar bandeiras com valores muito legais. A gente até tava comentando esses dias sobre Minimal, né? Que não tem um apego muito forte ao criador da marca, ou ao rosto ali por trás, mas defende uma bandeira em que quem usa, quem compra, adora. E aquilo dali começa a fazer sentido, e aquilo dali começa a virar um clã, começa a virar algo que vai unindo pessoas, e vai... É como se fosse um imã, tá? Eu brinco que a comunidade... muito forte na Ambro, né? É Ambro Lovers que chamam. Exatamente. E a gente brinca porque é um nome que eu criei, mas a realidade é que o movimento é muito maior. Eu entendia muito como performava o público goiano. Então eu entendia quais eram os caminhos que eu precisava e dando os passos para que aquelas pessoas pudessem ter e ver ali sentido e percepção de valor. Mas de uma maneira muito objetiva. O que a gente fez? A gente começou desse movimento mais amplo, mais macro, que levou muito tempo, só que hoje eu vejo que você não precisa levar esse tempo todo que eu levei para perceber isso. Foi 1 ano e meio, 2 anos, né? Criando, gerando essa comunidade. Você precisa agir estrategicamente. E eu falo que hoje a criação de uma campanha muito vinculada para construir o canal comunidade como um canal de aquisição de vendas, ela passa pela a primeira etapa, que é você levantar os seus pontos de contato e de sentido com o seu cliente. Então, às vezes, vai ser a sua história, enquanto fundador do negócio, às vezes vai ser os valores, a tribo com a qual você conversa, porque às vezes, sei lá, você tá falando com mãe de pet, pai de pet. Pô, tem muita coisa em comum entre os pais de pet. Às vezes você tá falando com um crossfiteiro, beach tenista. Beach tenista é uma seita. É uma seita. Uma seita. O beat venceu. O beach venceu. O beat venceu, é. Então, a gente tá falando de pessoas que se conectam com objetivos e com bandeiras muito em comum. E aí a gente tem que levantar alguns inimigos nesse processo em comum também pra gente se posicionar, assim, opostamente contra, né? Assim, do outro lado, de fato. E aí, esse é o primeiro momento. Quando você faz o óbvio, quando você verbaliza isso. E às vezes você pode verbalizar isso numa campanha temática, às vezes você pode verbalizar isso abrindo o celular, falando só com as pessoas. Falando de um jeito atraente, de um jeito realmente que faça a pessoa querer estar ali entendendo por que aquilo que você tá falando conecta com ela. Esse é o primeiro momento.
O segundo momento, quando você decide monetizar realmente aquilo dali, é entender, tá, se isso aqui é um canal de aquisição, isso aqui, da mesma forma que eu faço as contas aqui para saber até onde eu posso ir, qualquer estratégia que eu vou usar no Ads ou qualquer outra coisa, num lançamento, eu preciso também criar uma metodologia, uma regra de negócio para esse canal de aquisição. O que a gente começou a trabalhar? A gente começou a trabalhar justamente com o princípio do indique e ganhe. O princípio é esse. Só que eu entendi que existiam várias formas de trabalhar o indique e ganhe. Não necessariamente, tipo, cria um cupom aqui, a cada X venda você ganha R$5. Não. O jeito que a gente começou a trabalhar, porque a nossa margem era muito espremida, e talvez a galera de moda vai entender muito o que eu tô falando, nem sempre nosso markup é essa coisa maravilhosa toda. A gente começou a criar cupons de desconto para clientes que já faziam parte de um grupo bem próximo a nós, que a gente já tinha até intitulado, tinha dado o nome de embaixadoras. Era mais do que Ambrolover. Era uma embaixadora da Ambrolovers. Exatamente. E tinha tido todo um processo antes. Uma primeira leva a gente convidou, que eram clientes muito próximos. A segunda leva a gente fez um concurso cultural para trazer elas. Isso é muito legal. Eu lembro de você fazendo Instagram, faz o almoço naquele lugar chique lá em massa. Goiânia, que tem aquela árvore. É massa. E aí... Lá em cima, né? Lá em cima, Nossa, gente, 767 andares de elevador. Foi uma aprovação esse dia. Nossa, é verdade, agora eu tô lembrando que você tem medo de elevador. Só que é loucura, aquele ali é turbo. Ele sobe rapidamente. Foi o almoço mais sofrido. Pegou um avião pra ir pra lá. Avião e elevador, duas coisas que só em último caso. Gosta demais da Júlia. O combo é muito carinho, muito amor por... Mas a gente já tinha essas clientes ali, o que a gente começou a fazer? Elas já indicavam naturalmente a loja. E isso acontece com as nossas marcas, com a sua marca que você tá me ouvindo agora, talvez muito mais do que você imagina. Quando eu tive noção que 43%, e esse foi o número do ano passado, de março do ano passado, naquela altura do campeonato, 43% da minha base tinha vindo de uma indicação de um amigo. Falei, velho, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. Por quê? Porque a gente fazia tanto sentido pra galera, entregava um negócio massa, que ela simplesmente indicava. Falei assim, e se eu botar agora um incentivo a mais pra quem me indicar? E eu comecei com essas meninas. Criei um cupom de desconto pra elas, e aí o que elas vendiam, elas começavam a ter um gift back. No meu caso, que tem muita SKU, sempre tem lançamentos, fazia maior sentido. Tipo, elas compravam na Ambro depois com o dinheiro que sobrava das vendas. E aí, no meu caso, que tinha uma verba muito apertada, isso era muito bom, porque aquele cliente chegava mó quente pra gente. Ele já vinha com um grau de objeção mais baixo, porque tinha sido amiga dele que tinha indicado. Não tinha sido influenciador. Sabia que ia chegar o produto, pelo menos. E para além disso, Pedro, ele era também um cliente que chegava muito barato para mim. Por quê? Porque por mais que eu tivesse pagado para minha embaixadora, por mais que eu tivesse também dado gift back, dado desconto para o cliente mesmo comprar ali naquele momento, a gente tá falando de preço de venda. Quando eu colocava aquilo dali na minha planilha do meu preço de custo, quanto que eu realmente tinha investido, era, assim, uma métrica maravilhosa. E quando eu apresentava isso, quando eu apresentei isso para você, quando eu apresentei para outros amigos que tinham visões do que era aquisição mesmo de cliente fora do contexto orgânico, que era de onde eu tinha, de fato, construído a Ambro, que era através de social e indicação fluida, eu falava assim, Júlia, você não tá entendendo o que você tá tendo na sua mão. Potencializa isso daí.